Mas o que você acha de um relacionamento que nasce do fruto da traição? Vai dar certo? Ou pode necessariamente dar certo ou nunca vai dar certo? Olha, eu vou te falar uma coisa que eu falo pra todo mundo. Se eu não acreditasse na mudança das pessoas, eu não estaria fazendo o que eu faço. Mas eu não acredito que as pessoas mudam pela outra. A outra, 100%. ela pode ser o motivo do início. Por exemplo, eu quero ficar com você, eu sei que eu preciso mudar alguma coisa em mim pra gente dar certo. Aí eu vou buscar. Se eu vim cá e te cobrar, não, você tem que fazer isso, isso, Não isso. dá. Não dá, não. Aí termina. Isso Ou é uma trai. posição de hierarquia na relação. Porque quem Você. manda alguma coisa é pai e mãe, não é o parceiro. Gente, eu falo o seguinte: relacionamento é o processo de autoconhecimento mais desafiador que existe. Porque o outro, ele é um espelho daquilo que tem dentro de nós. E pode ser só em relacionamentos de pessoa, tipo assim, homem e mulher, ou de amizade, essas coisas também? Qualquer Ana? tipo. Qualquer tipo de relacionamento. Todos É, os relacionamentos na tem, nossa tem. vida são espelhos. E tem, No seu trabalho, nas suas amizades, com seus pais, com seu relacionamento afetivo. vamos dizer, tem assim, meio que uma traição entre amizades. Tem uma Tem. traição, Sim. tipo assim, o pai, a mãe, tipo assim, você confia, vai lá e te traiu de forma assim, traiu sua confiança, né? Pode ser, você confiou alguma coisa e falou pra alguém, ou você confiou que ia precisar naquele momento e não conseguiu Não contar conseguiu. com o pai, com a mãe. Pessoas que têm muito problema com confiar nos outros, muito provavelmente teve um rompimento com a mãe na primeira infância. É. Porque Entendi. no inconsciente daquela criança tá assim: se a minha mãe me abandonou, a mulher que me deu a vida, que me deu comida dentro da barriga dela, que me nutriu, que fez tudo, que me criou, que me assim Me gerou. me gerou, me traiu, em quem que eu vou confiar? Entendeu? Isso gera, Isso é inconsciente Inconsciente. isso gera uma inconsciente. crença De não confiar. não confiar. E nos relacionamentos, isso faz com que conhece pessoas que brigam dentro de um relacionamento e espera com que o outro venha. Nunca vai. O orgulho. Não é orgulho. Não? Não, é Não. assim que você lê como É esse orgulho. rompimento com a mãe. Entendi. Porque ela tá sempre esperando que a mãe venha. Que a mãe rompeu com ela lá na infância. Então, nas suas constelações familiares você consegue identificar Buscar a causa. as causas. Buscar as causas dos traumas, dos bloqueios. A culpa da menina hoje da constelação, que apareceu que ela tinha muita culpa, ela não sabia de onde vinha essa culpa, ela carregou essa culpa da mãe, não é dela. Na hora que eu identifiquei, eu falei, essa culpa é sua? Ela, não. Na hora que ela fechou, aí eu peço muito para fechar o olho, para as pessoas se sentir melhor, né? Você falou da hipnoterapia, às vezes eu faço uns processos hipnóticos ali, mas a pessoa nem sabe o que é hipnoterapia. Porque o processo de hipnoterapia é deshipnotizar mesmo. A gente vive hipnotizado o dia inteiro, né? E, por exemplo, hoje a gente tem a maioria, né, das mulheres hoje em dia, a maioria mesmo, posso falar com convicção, estão querendo salvar a mãe de alguma coisa. Do próprio pai, principalmente. E aí, ela julga a mãe inconscientemente como se a mãe fosse frágil e fraca e não fosse capaz de carregar o próprio destino. Então, a única coisa que eu peço é falar assim, fecha o olho. Olha para sua mãe. Olha para sua mãe e fala assim, você é fraca. Olha para ela e fala, você é muito fraca. Eu sou melhor do que você. Olha para ela. Como que ela fica te ouvindo desse jeito? Ela fica triste. Você acha que ela é fraca mesmo? Mas ela sofreu demais, ela não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Olha pra sua mãe. É uma constelação aqui. Linha de raciocínio, mas você aprendeu diretamente na constelação familiar ou foi na programação neurolinguística, que também é uma ferramenta. Então, assim, eu sou muito eu tenho uma espiritualidade muito forte. Você crê em Deus, então? Muito.
Muito, 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 muito. Não existe vida sem Deus, pra mim. Mas quando eu falo espiritualidade, é o Deus mesmo que habita em mim. Mais próximo de Deus. Então não tem nada a ver com religião, com espiritual, nada. Mas eu sinto muito Deus ali comigo. E ele me guia muito, muito. Então tem coisas que eu faço na constelação que eu não aprendi com ninguém. Simplesmente vem. Intuitivamente. Intuitivamente. Ou pode, da visão de quem crê, pode ser Deus falando contigo, porque Deus não Sim. chega no seu ouvido e fala, faça isso, 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 isso. Ai, tem hora que eu escuto, viu? A vozinha aqui falando assim, faz Mas é a sua isso. mente, né? Não falando do seu coração, né? Mas dá pra você identificar. Não, Quando você tem uma percepção muito grande do que é intuição e do que é o mental, você consegue identificar. E como A diferenciar? intuição, ela não é questionável. Ela vem. E Deus? Então, Deus. Hum. Porque Você eu quer falar que a acredito... intuição é como se fosse, entendi. Eu acredito que Deus não é uma pessoa. Eu acho que... eu vou viajar aqui um pouquinho. Mas eu falo isso dentro das minhas aulas. Até falei isso numa live esses dias no Instagram. Eu acho que Deus, ele mandou Jesus para falar assim, vocês podem ser igual a Jesus. Esse é o caminho. Esse é o caminho e só vocês acreditarem, ter fé. Vocês podem transformar água em vinho, porque é frequência. É só a frequência da água que muda. Um exemplo. Você pode caminhar sobre as águas. É um exemplo. E eu acho que Deus, ele quis experienciar vários tipos de experiências. Então, ele pegou um pedacinho dele e colocou em cada um de nós. E eu acho que Deus está dentro de nós, ele não está fora. Deus não está no externo, Deus está em cada... Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. A gente traz um pouco de lógica para isso, também, não viajando, mas é o que eu creio mesmo. Se tem artigo científico, tem comprovado que o universo está em constante expansão, se você for pensar pelo lado histórico, lado temporal, e for tocar da frente para trás, tudo vai acabar em um único ponto. Uhum. E esse único ponto é o Criador. Uhum. Então, tudo que tem, seja de todos os planetas, seja do espaço, seja de nós, seja de ambientes físicos abstratos, é parte do Criador. Tudo vem dele.